E aí, família zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês? Está eu aqui novamente, já gravei mais cedo, tô gravando de novo porque tem mais informações do Botafogo. Mas antes de eu botar a matéria, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Então vamos lá dar uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto. Botafogo segue trabalhando nas férias, cadê? Enquanto alguns aproveitam as férias, outros seguem trabalhando firme. Rafael, lateral do Botafogo, publicou uma imagem treinando no Newton Santos. A atividade faz parte do processo final de recuperação de uma lesão no joelho, sofrida em julho após a partida contra o Vasco pelo Brasileiro. O jogador conta com a ajuda do fisiologista do clube, Fábio Azevedo. Rafael já deve estar pronto para voltar aos gramados no início do Campeonato Carioca em janeiro. E por falar em Carioca, o início do estadual para o Alvinegro deve ser com uma mistura de jogadores do elenco profissional com jogadores do time B. A reapresentação do elenco principal será 10 dias antes do início do estadual. Segundo o regulamento da FERJ, uma equipe pode entrar com o time reserva nas 4 primeiras rodadas do Carioca. A diretoria alvinegra quer aproveitar todo o tempo possível de pré-temporada com foco na fase preliminar da Libertadores. O Rafael não teve sorte em relação às lesões dele, né? Uma lesão muito grave foi no Aquiles, né? Na primeira. Depois teve uma fratura no rosto. E agora essa última lesão no jogo, até foi do Palmeiras ou do Flamengo? Acho que foi o Palmeiras que ele jogou muito bem, inclusive. Jogou muito bem e saiu machucado. Então, assim, o Rafa não teve muita sorte nessa passagem no Botafogo, né? É difícil você avaliar o Rafael tecnicamente, né? Porque é isso, ele não teve sequência de jogos. Assim, ele fez um campeonato carioca muito ruim, a verdade é essa. Mas o Botafogo todo fez, né? Então, é o que a gente pode falar dele, né? Ele fez um campeonato carioca muito ruim. Depois ele entra ali numa engrenagem já do Luiz Castro no Campeonato Brasileiro, tudo aquele clima que vinha acontecendo com o Botafogo. E ele consegue também evoluir. Tanto é que, como eu falei aqui, eu acho que o jogo que ele se machuca, ele tava jogando bem demais mesmo, que foi contra o Palmeiras. E aí depois é aquilo, né, cara? Eu acho que mais chateado do que a gente de não vê-lo é ele mesmo, pelo carinho que ele tem com o Botafogo, pela paixão que ele tem pelo Botafogo. Eu já falei aqui, cara, em forma, ele é um bom lateral. A gente não sabe se ele vai estar em forma. Infelizmente é uma incógnita. Ô, Vene Casagrande, tem drone do meu Botafogo? Quando eu vejo lá, Vene Casagrande, você quer Botafogo, eu fico, lá vem ele. Tem combo. Tem combo de drone? Qual é o primeiro que você quer falar? Aí, ó. Não, você vai escolher. Tem. Eu quero Davidson primeiro. Você quer Davidson primeiro? Davidson. Então vamos lá. Ontem recebi informação... São quantos drones? 3? São 3. Que o Botafogo entrou em contato com os representantes do Davidson e eu, para confirmar a informação, entrei em contato com o presidente do Cuiabá e ele disse, sim, é verdade, não só o Botafogo, não vou falar outros clubes, mas como você descobriu do Botafogo, eu vou te confirmar que o Botafogo ligou para ele sim, só que o nosso interesse é ficar com o Davidson, inclusive renovar o contrato dele por mais 2 anos. E quem quiser contratar o Davidson é só pagando a multa rescisória dele pro mercado nacional. Por que ele quer tanto o Davidson? Porque ele entende, eu até perguntei isso pra ele, boa pergunta sua. Não, você me contou ele falou que o Davidson, querendo ou não, além de ser uma peça importante dentro das 4 linhas, é também fora das 4 linhas, porque alavancou a marca do Cuiabá nos últimos anos. E de fato o Davidson faz isso muito bem. Ele levanta muito a bandeira do Cuiabá, diz, muita gente trata o Cuiabá como um time pequeno, mas é time grande. Aqui a gente tem salário em dia, tudo em dia, premiação em dia. Enfim, ele quer manter o Davidson e o Cuiabá só libera se pagarem a multa rescisória dele de 20 milhões de reais. O Cuiabá, que é a nova Chapecoense, né? Que nunca caiu pra Série B. Quantos anos tem o Cuiabá? É um clube jovem, né? É jovem. Eu acho que fez aniversário ontem, inclusive. É um clube jovem. E realmente, se a gente fizer um exercíciozinho, aí quando recebe a informação assim, Cuiabá nunca foi pra Série B. Ué! Aí você começa a pensar, caramba, o Cuiabá realmente é um time jovem. E olha, eu já sei quem é o Cuiabá. E provavelmente todo mundo sabe e fala por conta desse personagem aí, Pedrosa. Muito. E não é só dentro de campo que ele ajuda, não. Fora de campo também, com toda a repercussão que ele com toda a experiência que ele tem. Mas dentro de campo, se você for pegar os números de 22 e como bem explanado ali nos números de 23, se não fosse o Davidson, o Cuiabá tinha caído. É verdade. A verdade é essa. O Davidson, ele entregou pontos para o Cuiabá. Ele foi um dos melhores atacantes do futebol brasileiro no primeiro turno do Brasileirão. Se não fosse o Tiquinho, inclusive, naquele primeiro turno, eu elegeria o Davidson como o melhor centroavante do primeiro turno por tudo que ele entregou para o Cuiabá e pelo contexto de não ter um grande time ao redor dele. Fora a experiência, né, cara? A experiência que ele entrega e talvez essa procura do Botafogo tenha a ver com isso. O Botafogo vai disputar a Libertadores no ano que vem. O Botafogo precisa de peças que saibam disputar a Libertadores no ano que vem. 2001.
foi a fundação do Cuiabá, bem jovem. Bem jovem. A temporada dele, 45 jogos, 38 como titular, 17 gols, 2 assistências e valor de 20 milhões de reais. Vamos de drone de Carlos Alberto? Carlos Alberto. Um beijo pra Maria, mamãe dele, que assiste a gente aqui. Pois é, vai assistir mais vezes então, porque ele foi comprado pelo Botafogo, inclusive acabou a reunião agora há pouco. Botafogo finalizando aí a compra do Carlos Alberto junto ao América Mineiro. Ele veio emprestado, mas tinha uma opção de compra já, 1 milhão de euros, ou seja, cerca de 5 milhões de reais por 60%. O Botafogo deu ok para o América Mineiro e falou, ó, a gente quer comprar, e agora finalizou tudo, e no contrato o pagamento será em 5 parcelas. Isso também é extremamente bom, né? Se você parar e analisar, além do valor ser baixo, na minha opinião, ainda são 5 parcelas. Aí o Botafogo assume de uma maneira bem tranquila. Então, para mim, é um acerto da diretoria do Botafogo, acertando a compra do Carlos Alberto. Ô Pedrosa, 33 jogos, 8 como titular, um número bem baixo, né? 4 gols, uma assistência e 5 milhões custou o Carlos Alberto. Lembrando que dentro disso aqui tem, na minha opinião, uma pouca utilização desse menino. E a gente, às vezes, cobra e fica sem entender, mas isso foi um movimento do Luiz Castro que muitas vezes nem relacionava ele. Depois, o mesmo caminho do Bruno Lage, ele foi muito usado mesmo na passagem do Caçapa. E agora, nessa reta final, em alguns jogos, o Thiago acabou usando ele, mas na minha opinião poderia até usar mais. Ele entra contra o Palmeiras e sofre, e dá o passe o Tiquinho sofrer o pênalti, e ele sofre o pênalti contra o Curitiba. E mesmo assim tem uma minutagem baixa se a gente pensar o que esse menino pode entregar. Eu fiquei feliz com a compra desse garoto, Pedrosa. Acho que é uma compra acertada, um jogador que tem muito potencial, que chega no Botafogo mostrando personalidade, todos os jogos que ele entrou, e muitas vezes até entrou em posições que não são a dele, ele conseguiu desempenhar, como você muito bem lembrou. Eu já falei aqui, pra mim foi a bola do campeonato. E aí muita gente criticou o Lúcio Flávio naquele jogo por ter tomado a virada. Mas quem coloca o Carlos Alberto em campo é o Lúcio Flávio, que inclusive faz a jogada, sai o pênalti e o Tiquinho perde o pênalti. Então assim, pra mim o Carlos Alberto ainda mais pelo valor que foi comprado, acho que é um acerto aí do Botafogo. Na verdade, ele sofre o pênalti, né? Eu não lembro. Eu sei que ele faz a jogada. Ele faz a jogada. Sem dúvida Quem alguma. sofre o pênalti. Ô, Venê, último drone aí, que é do Luiz Henrique. Para finalizar, o Luiz Henrique não fica no Botafogo para a próxima temporada. O Botafogo decidiu não exercer a opção de compra dele. E é um jogador que vai se despedir aí do Botafogo em breve. Essa foi a segunda passagem dele pela equipe alvinegra. Mas, enfim, independentemente do que ele fez dentro de campo, a diretoria do Botafogo já decidiu que não vai ficar com ele. São 59 jogos, 22 como titular, 6 gols, 4 assistências e 34 milhões o valor do Luiz Henrique. Bora de... Bom, família zoeira, tá aí, né? Sobre o Davidson, a gente já debateu isso aqui um pouco mais cedo hoje, na minha opinião. É um bom jogador, mas o problema dele é a palhaçada, né? Muita firula, muita brincadeirinha que acaba às vezes prejudicando o próprio time, tomando um cartão amarelo, um vermelho, por bobeira. Tirando isso, é um bom jogador, vale 20 milhões? Na dúvida ainda, mas para quem pagou 40 milhões no Patrick de Paula, 20 milhões no Davidson, que fez um bom campeonato nesse ano de 2023, talvez valha a pena sim. Outra informação aí já sobre o Carlos Alberto, né? Finalizado, o Botafogo comprou o jogador por um preço muito bom, ainda mais parcelado, como vocês viram na matéria, em 5 vezes, um valor baixo para o jogador, um jogador de 21 anos, que em 33 jogos marcou apenas 4 gols em 2023. Ah, é pouco, mas é assim, 33 jogos, praticamente nenhum deles foi titular, ou jogou os 2 tempos inteiros, tá? Sempre entrando, e quando entrava também. Marcou 4 gols, e gols importantes também para o Botafogo. Eu acho uma boa compra pelo valor muito baixo, um garoto de 21 anos, talvez tenha muita coisa ainda para entregar, tá? E sobre o Luiz Henrique aí, vai deixar o Botafogo com uma passagem razoável, né? A gente tinha uma expectativa muito maior, até o próprio Flamengo queria ir no início do ano, ele optou ficar no Botafogo, que é o time do coração dele, mas teve uma passagem razoável. Bom, informações rapidinho do Botafogo, lembrando que o Botafogo já estreia dia 17 de janeiro contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. O Botafogo pretende, como vocês viram na matéria, eu já tinha comunicado isso mais cedo também, as 4 primeiras partidas o Botafogo pretende entrar com o time reserva para preparar o time titular na pré-Libertadores, que começa logo em fevereiro. Então é isso, galera. Qualquer informação importante eu volto aqui para falar com vocês, tá? Bom, por hoje é só. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!